que existem 6 tipos completamente diferentes de ginástica? Você está tentando escolher qual tipo de ginástica fazer ou mesmo tem curiosidade para saber quais são esses 6 tipos? Então fica aqui no canal que hoje eu vou te explicar. Mas antes, não esquece de seguir a página e curtir aqui o vídeo, que ajuda muito na divulgação. E assim me ajuda também a trazer mais conteúdos para vocês, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre o que cada tipo tem de específico. É para ser um vídeo mais rapidinho, sem muitos detalhes, então vamos lá. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Ju Morosa, eu sou ginasta e eu já fiz ginástica acrobática, rítmica, artística e também ginástica para todos. Primeiro, eu acho importante a gente definir a ginástica. O que é esse esporte? É uma atividade física que trabalha movimentos de flexibilidade, força, coordenação motora, equilíbrio, de forma variada. Eu costumo falar que é como se fosse uma arte com o corpo, porque você pode fazer exercícios somente com o corpo ou também com o uso de aparelhos, como bola, massas, arco, trave, salto, dependendo do esporte que eu vou detalhar um pouquinho. Mas basicamente é um esporte que trabalha com o peso só do corpo, mas também pode envolver o peso do corpo das outras ginastas, como na ginástica acrobática, por exemplo. E eu acho muito importante falar também que, embora tenha esses 6 tipos completamente diferentes, todos esses tipos de ginástica têm uma base, por exemplo, de flexibilidade, como espacate, ponte, fechamento, ou mesmo os exercícios básicos da base de cada uma das ginásticas costumam acabando sendo os mesmos, como estrela, reversão, cambalhota. A gente acaba começando na base meio que igual para todos, só que, como vocês vão ver, são completamente diferentes. Então vamos começar falando da ginástica artística, que é a mais famosa por causa das Olimpíadas, que foi a primeira ginástica olímpica. Hoje em dia ela não pode mais ser chamada desse jeito porque tem outras ginásticas que também são olímpicas, como a rítmica e a de trampolim. Então a ginástica artística é a ginástica que trabalha com os movimentos mortais, podem ser feitos no solo ou sob os aparelhos, que eu vou explicar um pouquinho pra frente. Ela exige muita força, muita flexibilidade, muita coragem, muita coordenação motora, porque são exercícios perigosos. Ela é feita de forma individual e pode ser competida tanto de forma individual como em grupo. Tem 2 subdivisões olímpicas, que é a feminina e a masculina. Elas têm diferentes aparelhos, mas tem 2 que são comuns nas duas, que é o solo e o salto. Tem algumas particularidades de cada uma, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. O solo é um tablado de 12 por 12 metros com molas, na qual os ginastas fazem os exercícios mortais, que são chamados tumblings, mas na série também tem várias outras coisas que eles podem fazer, como o salto, exercícios de força, de flexibilidade, num tempo de 90 segundos máximo para as mulheres, que tem também coreografia, a parte de dança, e de 70 segundos no máximo para os homens, que no caso não tem música. O salto sobre a mesa é um equipamento que também vai ser usado tanto para os homens quanto para as mulheres, no qual os ginastas saem correndo por uma pista, fazem um punção num trampolim, colocam a mão sobre a mesa, que é o aparelho, e depois fazem um salto aterrissando. A prova é bem rapidinha, então são contados 2 saltos e a média final é a soma dividido por 2 desses 2 saltos. Mas como eu falei, alguns aparelhos são exclusivos para cada um. Para o caso feminino, a gente tem também a trave e as barras assimétricas, e para o caso masculino, a gente tem o cavalo, a argola, a barra simétrica e também a barra fixa. Então, começando pelo feminino, as barras assimétricas são 2 barras que são colocadas de forma assimétrica, mas paralela, uma cerca de 2 metros do chão, outra cerca de 2,5 metros. Então, as ginastas ficam brincando, brincando bem entre aspas, indo de uma barra para outra, fazendo os movimentos mortais, basicamente apoiados sobre a mão. A trave de equilíbrio é um equipamento de 10 centímetros de largura, estando a 1,25 do chão, no qual as ginastas fazem as séries ali com os mortais e giros, e como vocês podem imaginar, é muito desafiador e, como o próprio nome já diz, exige muito equilíbrio. Indo para a ginástica masculina, então. O cavalo com alças, ele é um equipamento que tem 2 argolas e dispostas sobre um cavalo, no qual os ginastas ficam fazendo os exercícios dele ali. As argolas masculinas são 2 argolas que ficam suspensas, e os ginastas também ficam fazendo os exercícios ali, tentando ao máximo não mexer as argolas. A barra fixa é um pouco parecida com a feminina, só que no caso é uma barra só, Então os ginastas ficam fazendo os giros e os saltos deles sobre uma barra só. A última que falta, barras paralelas, são 2 barras que são dispostas paralelamente, no qual os ginastas ficam no meio fazendo os exercícios, mas eles também passam por uma barra só às vezes. As notas da ginástica artística, elas são pontuadas com a nota de dificuldade e a nota de execução. A nota de dificuldade varia de cada ginasta de acordo com a dificuldade que ele coloca nos exercícios. Já a nota de execução começa com 10 para todo mundo e daí, conforme os descontos vão sendo descontados, vai descontando desse 10. Então soma as 2 notas e dá o resultado na nota final. Então, por exemplo, um ginasta que não faz ponta de pé, que tem as pernas um pouco separadas, os joelhos dobrados, tudo isso vai sendo descontado desse 10 e acaba despontuando o ginasta no final. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a ginástica rítmica, que é uma outra ginástica olímpica,
que usa basicamente elementos de balé e de dança coordenados com música e também com maneira de usar aparelhos próprios dessa modalidade, que são o arco, a bola, a fita, massas e cordas. Então, basicamente, nesse tipo de ginástica não tem aqueles famosos mortais e flics, só que as ginastas elas usam muita flexibilidade. Esse tipo de ginástica é conhecido por aquelas meninas que não têm osso, sabe? Essa ginástica, que também pode ser conhecida como GR, ela é uma ginástica que pode ser feita individualmente ou em grupos de até 5 pessoas. E em nível de competição só entra a ginástica feminina mesmo, não existe competição masculina da GR, infelizmente. Nessa modalidade, as ginastas também trabalham com séries, então elas montam uma coreografia e apresentam no momento da competição. Essa série dura cerca de 75 a 90 segundos no caso dos individuais ou de 150 segundos no caso das modalidades de conjunto. E no caso de conjunto, são competidas 2 danças, uma com só um aparelho, né, todas as 5 com o mesmo aparelho, e outra que esses aparelhos eles são mesclados em 2. Então, por exemplo, fitas e arco. Então agora eu vou falar bem rapidinho sobre os aparelhos que existem nessa modalidade, começando pela bola, que é uma bola mesmo, que pode ser formada de plástico ou de material sintético, no qual a ginasta deve manter ela se mexendo em movimento, né, o tempo inteiro da dança. As massas são feitas de madeira ou plástico que exigem muita coordenação para que as ginastas consigam desenhar como se fosse formas geométricas no meio das apresentações. Elas são bem doloridas quando você erra o exercício. A fita é um aparelho que é composto por uma vareta, onde você segura, e cerca de 50 a 60 centímetros da fita mesmo, que quando você movimenta faz desenhos maravilhosos no ar. Eu acho maravilhoso essa modalidade. O arco é um aparelho circular feito de plástico ou madeira. Não deixa a ginasta saber, mas é como se fosse um bambolê, só que de forma mais rígida, um pouco mais duro, né, para você conseguir manipular. E a corda é uma corda praticamente extinta hoje em dia nas competições, mas você consegue manipulá-la de várias formas, dobrada, esticada, com as 2 mãos, com a mão só, ou em várias outras partes do corpo. A pontuação envolve 3 notas, de execução e de dificuldade, que é basicamente igual à da artística, e também a nota artística. Essa nota é como se fosse a expressividade das atletas, a harmonia que elas têm entre elas, né, quanto elas estão fazendo os exercícios juntas, e também o quanto a coreografia delas encaixa na música. Ginástica de trampolim, também é uma modalidade de ginástica olímpica, que pode ser feminina ou masculina. Ela envolve a apresentação de acrobacias no ar enquanto os ginastas fazem os saltos, né, na cama elástica, que é o trampolim. Esses saltos eles devem ser conectados, então não pode ter uma pausa entre esses saltos, e o ginasta ele faz uma sequência de 10 saltos de acordo com o que ele consegue fazer. Esse é um esporte altamente técnico e exige uma precisão absurda, porque os ginastas eles saltam cerca de 8 metros de altura, né, nos campeonatos aí mais famosos. Então é perigoso, precisa ser muito bem executado e também fica um técnico jogando o colchão ali embaixo, caso o ginasta erre o exercício. Pode ser feita de forma individual ou competida em forma de dupla, que no caso é como se fosse a sincronia entre os 2 saltos. Cada ginasta faz a sua apresentação em uma cama elástica diferente, só que eles fazem uma apresentação igual e tem que ser coordenada. Ginástica acrobática, particularmente a minha queridinha, é a ginástica que envolve as pirâmides, que é quando uma pessoa sobe em cima da outra, formando os chamados exercícios estáticos, e também quando tem os lançamentos, que as pessoas são lançadas para fazer mortais e giros, que são chamados exercícios dinâmicos. Então ela sempre envolve a participação de mais de uma pessoa, ela é uma ginástica em grupo, que pode ser feita em dupla, trio ou quarteto no caso da ginástica masculina, né? Isso no caso de competição, mas pode ser feita também em várias pessoas sem modalidade competitiva. Pode ser feito tanto por mulheres quanto por homens. As apresentações são chamadas de rotinas e são feitas num tablado de 12 por 12 metros, que é o mesmo lá da artística. As séries têm duração máxima de 2 minutos e meio e são coreografadas de acordo com música também. No caso, tem exercícios individuais, que tem muita base na ginástica artística também, como os tames, os saltos, os exercícios de flexibilidade, de equilíbrio, mas o grande destaque mesmo são para os exercícios estáticos e dinâmicos. Nos exercícios estáticos, que são as figuras, a gente pode delimitar, né, as bases, as volantes, as intermediárias, de acordo com a altura. Elas normalmente têm alturas e pesos diferentes, porque obviamente a mais leve vai subir e a mais forte, digamos assim, ela acaba ficando embaixo. E nessas figuras, a top, que é a menina que sobe, ela deve segurar em cada posição no mínimo 4 segundos, e quando ela conecta, por exemplo, esquadra, parada, em vez de fazer só uma esquadra, ela acaba somando no ponto de dificuldade. E nos trios e quartetos também existem a intermediária, que são as pessoas que ficam normalmente no meio termo entre as volantes, né, as tops, e as bases. Então, com isso, elas conseguem formar figuras, e, enfim, eu acho esse esporte muito top.
Nas competições, digamos assim, mais sérias, normalmente fazem 2 apresentações, uma só de exercícios dinâmicos e uma só de exercícios estáticos. E daí depois soma a nota das duas para ver a nota final. Ginástica aeróbica. É uma modalidade da ginástica que envolve movimentos aeróbicos complexos, de forma continuada, com alta intensidade, acompanhados de música, então exigem uma alta resistência cardiovascular, porque são aquelas pessoas que não param na dança, sabe? Que fica dando pulinhos, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Pode ser feita tanto por mulheres quanto por homens, também é uma modalidade competitiva, e pode ser feita tanto de forma individual como em grupos, duplas, trios ou até quintetos. É realizada por meio de séries também, de 60 a 90 segundos, que envolve uma diversidade de elementos de força, flexibilidade, agilidade. São os exercícios bem loucos, assim, diria. Essa modalidade eu nunca fiz, então não tenho muita propriedade para falar, mas eu acho muito legal. E por fim tem a ginástica para todos, que é uma modalidade que pega um pouquinho de cada modalidade da ginástica de forma muito mais livre, tentando abranger todo o público. Então ela funciona para todas as faixas etárias, não tem muito foco competitivo e assim, acaba sendo bem mais para você conseguir exercitar seu corpo, sem muitas regras, e é um tipo bem interessante de ginástica para conseguir abranger todo mundo. Ela é muito usada em clubes, escolas e centros comunitários, porque nela, como eu falei, não tem muita regra, então é bem mais livre para você conseguir abranger todo tipo de população para tentar fazer um esporte físico ali, um jeito mais saudável de praticar e mexer um pouquinho o corpo. E basicamente essa ginástica ela é feita em grupo, ela pode ser feita de forma livre, né, só com o corpo, ou também pode ter os aparelhos, tanto da ginástica rítmica como aparelhos diversos. Por exemplo, numa aula eu fiz com toalha, então eles são bem mais abertos assim e bem mais livres, sem muita preocupação e sem muita picuinha. O que importa aqui é realmente você praticar o exercício físico, pode ser feito tanto para idosos quanto para pessoas um pouco mais velhas, e aqui é livre mesmo, não precisa ter feito ginástica antes, é para todo mundo, ginástica para todos. Então esses são os 6 tipos de ginástica, espero ter conseguido sanar suas dúvidas e despertar um pouquinho de interesse, porque a ginástica é um esporte maravilhoso. Se eu te ajudei de alguma forma, curte aqui o vídeo, recomenda para alguém, me segue nas redes sociais, eu sempre estou postando coisa nova. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Obrigada se você assistiu até aqui e até a próxima!